Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção para sistemas de acionamento eletromecânico. Pessoal, para facilitar com relação ao FluidSim, na primeira aula a gente falou, que está gravada, né, falou sobre SAP, a segunda a gente executou o FluidSim linkando com a aula de válvulas, né? Então falamos das válvulas que valem, a maioria delas, tanto para o pneumático e hidráulico, então foi válvula com FluidSim. E ao fim da web aula, a gente simulou o que é a SAP 1. A gente simulou o circuito igualzinho e foi brincando com ele, foi manipulando. Não lembro se o Cleomar já estava com um sinal bom, mas o Maurício estava lá e a gente foi trabalhando, até que estava tudo em alemão, lembra, Maurício? É. Então, peço que quem não viu, veja. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente instala... Você, né? Você pode usar o Google Lens, Uhum. Você traduz tudinho o alemão. Se é o pé da letra, eu não sei, mas traduz. Pelo menos o suficiente para entender. Aí o Google Lens a gente traduz, né, o que estava lá. E de toda e qualquer forma, eu vou ensinar vocês como que a gente faz a instalação, se tiver alguma dúvida. Creio que vocês estão vendo minha tela. Quando vocês clicarem naquele link que está no e-mail, vai abrir uma pasta desse jeito aqui, ó. O mesmo link que eu enviei para vocês foi o que eu cliquei. Então, abriu isso aqui, ó, eu vou escolher nessa opçãozinha para selecionar e clico em baixar. Ele vai iniciar o download. Aqui eu já tenho, né? Eu fiz antes. Beleza, depois que ele fizer o download, vai estar lá no seu computador, na aba Downloads, provavelmente um arquivo nesse formato, que está zipado, né? Então a pasta compactada. Hoje em dia, se for um Windows 11, eles já vêm com um software que faz isso. Se não, você vai precisar vir aqui na internet e baixar um programa chamado WinRAR. Então, fazer o download dele é um WinRAR, procura no site dos próprios, né, desenvolvedores. Tem que comprar e baixar, você clica em download e escolhe a sua versão. Infelizmente ele só tem inglês ou outra língua, né? Se você tiver facilidade, pode escolher. Português não tem. Pelo menos que eu saiba, né? Cliquei e fiz o download do WinRAR. Depois do download você vem e instala o mesmo, se for o seu caso, né? Para instalá-la você clica 2 vezes, ele vai fazer a instalação. Vou aproveitar aqui e fazer junto com vocês. É rápido, ó, já foi. Beleza, então meu Face FluidSim agora ficou no formatinho do WinRAR. O que eu tenho que fazer? Eu vou abrir ele clicando 2 vezes, ele vai me dar essas duas pastas. A pasta que eu preciso é essa, Festo FluidSim 4.2. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ela para fora. Eu cliquei nela e arrasto ela para minha pasta download. Que é só dessa forma que você conseguirá ter acesso ao FluidSim. Ah, falhou lá. Então se ele não deixar, você tem outra possibilidade. Na verdade deixou, deixa eu ver, deixou. Tá certo aí, ó. Agora a pasta está no formatinho normal do Windows que a gente abre qualquer outra. Eu clico nela 2 vezes, aí eu posso abrir tanto de hidráulica quanto pneumática. Hidráulica foi o que a gente usou. Eu tô com algum problema técnico aqui. Hidráulica foi o que a gente usou lá naquela C que falamos sobre rotâmetro, falamos sobre tanque, e a gente estava simulando várias situações com relação ao deslocamento do nosso óleo, fluido, né? Nosso fluido hidráulico. E tem o pneumático que a gente está usando agora. Então clicou lá, clicou pneumática, clicou em BIM, vai ter um arquivo chamado fl_sim_p. Clica 2 vezes, ele vai abrir o FluidSim de pneumática. Se você quiser abrir o de hidráulica, você volta, né? Vem aqui, ó, na pasta lá, entra em hidráulica, BIM também, e vai achar o FL_sim, só que agora underline H, de hidráulica. Clicou 2 vezes, vai abrir também. Então, é dessa forma que faremos a utilização do FluidSim. Certo? Então, vamos para a nossa web de hoje. Falaremos sobre sensores. Deixa eu só pegar ela aqui. Confirme para mim, Maurício, Cleomar, se está aparecendo para vocês o slide. Está aparecendo o slide do Senai aqui. É o primeiro, né, inicial. Então, o assunto são sensores. Para mim já está aparecendo desfocado. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Não sei se para vocês também estava.
Tava bom. Tava bom? Eu não ia conseguir ler aqui. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Beleza, vai carregar de novo. Vamos ver se ele melhora agora. Aí, show de bola. Então, onde que entram esses sensores, né? Vamos lá, nós estamos trabalhando com a parte de hidráulica. Nós temos acionamentos, tínhamos acionamentos mecânicos, né? Manuais, mecânicos, elétricos, né? Que são por solenoide, ou outros tipos de sensores, e o pilotado, né? Que é por próprio... Seria, no caso, uma outra válvula ou algo similar, que vai mandar um sinal pneumático ou hidráulico. Então, uma dessas formas de desenvolver, a gente utiliza sensores para acionar, muitas vezes o compressor, ou o compressor já vai estar rodando, você vai acionar o seu atuador, né, o seu cilindro, duplação, simplização, e diversas outras, uma bomba, né, pode ser uma bomba se for na hidráulica. Então, o sensor é o que a gente utiliza para automatizar os nossos processos, para deixar de forma mais... Seria simples, né? Para quem, por exemplo, se for um operador e tiver que executar toda uma tarefa, fica mais simples para ele, porque a máquina vai fazer. Lógico que a técnica para desenvolver, para implementar, muitas vezes até para dar manutenção, ela é um pouco mais complexa, né? Por ser um equipamento já envolvendo mais eletrônica e tudo mais. Só que de toda e qualquer forma, os ganhos que isso traz para a gente é muito grande. Então, hoje na indústria, sensor tá para todo lado, né? Não tem jeito. Nossa casa também já começa a usar vários sensores e assim vai. Então, esse sensor que é, ó, todo e qualquer tipo de equipamento eletroeletrônico e até mesmo mecânico depende de comunicação com o meio externo. E para que isso possa ocorrer, foram desenvolvidos diversos tipos de sensores, entre eles alguns citados que a gente vai ver mais à frente. Então, são dispositivos de entrada de sinais em sistemas de automação. Vamos lá, um sistema... Posso fazer o seguinte, eu estou trabalhando com o meu sistema de hidráulica. E o meu sensor de nível viu que já bateu no nível mínimo, qual que é o meu reservatório intermediário, então precisa acionar uma bomba hidráulica lá para jogar do meu tanque nesse reservatório intermediário. Então o sensor que manda esse sinal. Sistema de pneumática pode ser uma barreira, né? Um sensor daqueles que a gente acho que até já viu um tempo atrás, que ele manda um sinal, um pulso, um fotoelétrico, muitas vezes por laser, infravermelho, e tem um receptor ou tem uma parte que devolve para ele esse sinal. Se alguém cruzar, ele para de funcionar. Então pode ser um tipo de sensor desse também numa hidráulica. Exemplo, eu vou fazer um acionamento de um cilindro e eu tenho risco do meu operador estar com um membro lá e isso pode causar um dano. Então, um dispositivo também de segurança, né, que foi esse exemplo citado, que vai fazer isso é um sensor. Então, sensores dos equipamentos podem ser associados com os sentidos das pessoas, né, que a gente tem, visão, audição, assim vai, e da mesma forma que os nossos sentidos servem para nos passar informações das condições ao nosso redor para que seja possível se desempenhar atividades, como a dentro de casa, onde é utilizada a visão para tomar a decisão de qual direção escolher. O sensor nos equipamentos tem finalidade de passar informações do processo do equipamento para que sejam assim realizadas operações que a gente vai ver. Muito comum também, já linkando um pouco com o CLP. Então, o CLP, o natural dele é o seguinte, a gente vai ter sensores analógicos e digitais, que, salvo engano, a gente teve na UC, falou um pouco sobre isso na UC de montagem. Esses sensores são os sinais de entrada, geralmente, para o CLP fazer a leitura, desenvolver um processo, avaliar e aí sim ele vê se ele aciona uma motobomba, se ele aciona um compressor, se ele aciona um alarme, o que ele vai fazer. Então o sensor é quem traz dado para que ele analise conforme o que está configurado. Então geralmente eles estão mais, se você olhar no CLP, eles vão estar na maioria das vezes nas entradas, né? Pois eles que trazem esse sinal, que é o que a gente utiliza como dado de entrada, né, parâmetros de entrada, para analisar e ver se está dentro do range ou não, se tem algo diferente, assim vai. Então temos sensores digitais, que passam a condição, eles são binários, né, ou é 1 ou é 0, ou é on ou é off, ou está lá em cima o nível, está aqui embaixo, né. Ou seja, o equipamento está ligado ou desligado. Um exemplo de sinal digital é o interruptor que liga a lâmpada em sua casa. Em uma posição, né, a lâmpada está desligada e na outra ele está ligado. Então é 0,1, não tem meio, não tem 0,5,
0,7 não, ou é on ou é off. Então, os sensores podem ser esses digitais PNP ou NPN. Nos PNP, o sinal de saída é positivo e nos sensores NPN, o sinal de saída é negativo. É muito importante observar essas informações, pois ela altera a ligação do sensor no componente a ser acionado. Então, está aqui o nosso sensor PNP, que é positivo, e NPN, que no caso ele tem o sinal de saída negativo. Então, sensores para corrente contínua, CC, funciona normalmente com a tensão de 10 até 30 volts. Então, a tensão bem baixa, né? Geralmente, eu não lembro até quantos volts, a gente nem sente a corrente passar, nem toma choque. Eu não sei se é 30 eu não trabalhei, mas 12 eu tenho certeza que não toma. E eu tô achando que 24 também não. Já tomaram aí Clomar, Maurício, aí encostou. Não. Toma não, né? Não sente, né? Não, 24 não. 24 também não. No 30, quem está muito próximo, eu imagino que também não. Então, atenção ali para um trabalho até por questão de segurança mais simples, né? Sendo mais comum o de 24 volts corrente contínua, podendo passar sinais para componentes que funcionam em tensão contínua, sendo eles indutivos ou resistivos. Os sensores para tensão alternada podem trabalhar, por exemplo, né, de 40 volts de corrente alternada a 250. Então aí já é outro tipo de sensor, até o nível de tensão que ele trabalha muda, podendo passar sinal para cargas indutivas. Na grande maioria dos sensores existe um padrão de cores nos cabos de ligação, que são marrom para positivo, azul para negativo, preto, contrário normalmente aberto e branco normalmente fechado. Então, assim é uma forma, a maioria das vezes. Então se tem essa padronização que está adaptado da VEG, né? Provavelmente o mercado nacional deve usar isso, mas a maioria desses componentes não são fabricados aqui. Creio que talvez seja uma norma internacional, né, que o pessoal já utilize para facilitar na hora de instalar. Então, detalhe importante a ser observado nos sensores, com exceção no sensor mecânico, é que os sensores são elementos de sinais que não podem ser utilizados para acionar cargas diretamente em sua saída. Até porque creio que a gente falou sobre contactora já nas aulas, acho que foi de sistema elétrico, não falamos? Que tem as três lá, geralmente L1, L2, L3, ou 1, 3, 5, embaixo T1, T2, T3, ou 2, 4, 6, ali são os contatos de força, e a gente tem A1, A2, que faz a comutação da posição da bobina, né? Que é onde o pessoal comumente chama de sinal, que é quem manda o sinal. Então, da mesma forma, se você pegar um sensor e tentar acionar, ele não é contato de potência, de força, então ele já está mais para comando. Ele manda um sinal, que eu vejo muito comum também o pessoal fazer, e isso é questão mesmo de entender como que é o equipamento, é tentar colocar a saída do CLP para acionar a carga. Qual que é o problema? Muitas vezes ele até manda um sinal na tensão de 220 e você quer acionar algo 220, mas e a corrente que vai passar para acionar esse equipamento? Imagina o tamanho da corrente, será que o CLP suporta? E o contato tem um nível mínimo e máximo de corrente, então ali é geralmente para mandar um pulso, né? Que no caso a gente chama de sinal, ele vai mandar ali uma tensão e você vai ter uma contactora, um contato seco que você tiver para aí sim ele comutar a posição de uma bobina normalmente e acionar a potência. Então, por isso que a gente tem diagrama de comando e diagrama de potência. Alguns equipamentos estão nos dois, mas cada parte por exemplo, da contactora tem os contatos de força e tem outra parte que são os contatos de comando. Então, esse é o cuidado, né? Sensor vai ter uma carga acima de sua capacidade em seu sinal e o sensor queimará. Dessa forma, quando houver a necessidade de fazer acionamento de uma carga com o sensor, deve-se utilizar o sensor para acionar um relé e, por intermédio dos contatos do relé, fazer o chaveamento. Então, o seccionamento dessa carga, geralmente você tem que ter esses elementos. E é por isso que o contactor acaba sendo, acho que dentro de uma indústria, o principal elemento nessa parte de acionamentos, né? Tanto elétrica, quer dizer elétrica, né? Que mecânica aí já é... Então, sempre que você precisar comutar posições ali na sua bobina, o sensor te dá um sinal para energizar a bobina, mas os contatos de força são outros contatos na nossa contactora. Os sensores mecânicos
também conhecidos como fim de curso, são utilizados para sensoriar movimentos de máquina, também são muito utilizados para monitorar movimento de abertura e fechamento de portas. Seu princípio de funcionamento deve-se ao contato mecânico entre a máquina e o acionamento da chave. É isso, você tem rolete, você tem pino, você tem alavanca, você tem uma espécie de gatilho também, né? Tem um sensor que é um formato de gatilho que a gente viu até na última web. Então, ele deverá atuar em seu bloco de contatos, invertendo sua posição lógica de repouso, tornando um NF, né, normalmente fechado aberto, e um N normalmente aberto fechado. Exemplo da aplicação de sensor mecânico é a porta do seu carro. Então, você abre a porta, geralmente você liga a luz no teto, né? Graças ao sensor mecânico, que é o fim de curso. Lá, no caso, parece mais um pino, né? Geralmente é um pino. Beleza. Show de mecânica, agora sensor indutivo. Esse de rolete a gente tem outro também, deixa eu lembrar um aqui, não sei se vocês trabalharam com CNC, centro de usinagem, lá no Charuri, mas geralmente tem. Outros maquinários também, né? Maurício deve ter vários aí que tem acionamento mecânico aí por fim de curso. No caso, eu uso o fim de curso, mas para emergência. Se ele passar do sensor, eu ainda tenho um fim de curso. Ah, redundância, né? Eu tenho um micro. Eu tenho um sensor que fica lendo o movimento do equipamento. Eu tenho um equipamento que ele faz um movimento ida e volta, ida e volta, ida e volta, o tempo todo. Então, eu tenho um que dá o sinal para retorno. Então, sempre um dá o sinal de retorno. Então, o motor bate, gira horário, depois bate anti-horário. Então, ele vai e volta. Se nisso aí falhar o sensor, aí eu tenho o micro, que é um dispositivo de segurança. E aí ele derruba a máquina. Ele bate nele e desliga a máquina. O Cleomar eu sei que tem, apesar que ele estava trabalhando com muita máquina moderna, né? Nem sei se ele está num sinal bom hoje. O Cleomar tem. Não, hoje eu tô em casa, hoje deu certo. Mecânica assim você já tem menos, né, Cleomar? Que? Sensores mecânicos, fim de curso? Não, mecânico mesmo não tem não, só elétrico. E aí lá onde a gente trabalha lá com a parte de lavanderia só tem mecânico. De tão velho que são as máquinas. Pois é, hoje nós já trabalha diferente, né? Trava elétrica. Na trava mesmo, né? Isso. Show de bola, né? Hoje você tem sistema magnético, né, Cleomar? Isso. Trava magnética. Isso. Aí já tem o CPD lá, o relé de segurança. Show de bola. Você já está trabalhando com algo bem moderno, né? Então a indústria também vai evoluindo e os sensores evoluem, porque são os níveis, né, que eles trazem de resposta para a gente. Acaba que estão sendo mais confiáveis, mais rápidos. Um mecânico ele pode quebrar, um sensor magnético aí a chance dele falhar no longo prazo, né? Muitas vezes a ideia é que seja menor. Então tem tudo isso. Mas é lógico que o Maurício, no deles, tem um fundamento que é a redundância, né, Maurício? Se você ficar sonhando toda hora um rolete, ele vai e volta, vai e volta, o metal, por mais que ele seja programado, não, feito, né, para ficar fazendo aquele movimentinho ali, chega uma hora que ele fadiga, né? Ele vai falhar. E aí acaba são que cilindros, né? São cilindros com esteira. Então ele vai, leva a esteira numa posição, solta o véu numa posição, depois solta na outra. Ele vai fazendo uma camada. No caso do Cleomar, seria como se estivesse dobrando o lençol, por exemplo. Só que seria uma dobra infinita. Dobra para um lado, dobra para o outro, dobra para um lado, dobra para o outro, entendeu? Vai dobrando direto. Sensores. São todos elétricos, né? Os que trabalham... O que trabalha nos dois é fotoelétrico. Se falhar esse, daí eu tenho outro. Que é aquele um que tem mecânico, uma rodinha. Né? Ele bate para desligar a máquina ou ele aciona para retornar. Mas ele foi criado para sistema de segurança. Se bater nele, tem que desligar. O legal dele é justamente isso, né? Igual você falou, é redundância. A ideia é que você nunca acione ele
mas se um dia precisar, vai ser o primeiro acionamento, né, do fim de curso, então o metal vai estar tranquilo para fazer o trabalho dele. E outra, se movimentou, o mecânico não deixa passar. Se der pau no magnético, no elétrico, né, o mecânico não deixa. Então o mecânico, ele sentiu ali, né, como é por toque, então de certa forma eu creio que até para segurança deve ser o melhor mesmo, hein, Maurício? Ou um sistema de redundância, né? Porque ele sempre está parado. A única coisa que a gente faz de vez em quando é testar para ver se está tudo em ordem. E Não, como tá não certo, esbarra, tá certo. vai passando o tempo, é bom você dar uma checada, né? Bate o dedo nele, tá bom? Ele tá bom. Então tá Ainda mais bom. se fosse o principal implemento, né, dentro da indústria, tá doido, se perdeu a máquina gargalo lá principal, não pode de jeito nenhum. Hoje mesmo eu fiz vários testes num sensor capacitivo para líquido, que é água, né? As máquinas lá é nível, aí tem um visor lá de vidro tubular, aqui é M30, 30 milímetros o sensor, já viu? Aí ele Não, tem uma regulagemzinha nele, da VEG também. tudo que é mais moderno lá a gente não tem, cara, é tudo muito É antigo desse lá. aí, ó. Desse da foto aí agora. Você acabou de colocar Ele é ele, ó. parecido. Não, é esse Esse aqui é modelo aí, ó. capacivo. Esse Então, é capacitivo. igualzinho esse aí, ó. Acabei de falar, você mudou o slime. Eu vi estudando no livro, mas agora eu falo pra você na máquina, Não, ele, atrás dele, ele tem um parafusinho de ajuste, que você vai ajustando ele. Esse modelo aí, ó. esse Ontem eu estava capacitivo, lendo exatamente os sensores. Estava no livro vendo os sensores. Pois excelente, é. hein? Hoje eu fiz o teste de uns 10 desse aí, que a máquina tava transbordando de água. Ele acendia as luzinhas, mas assim, tinha um que não fechava o 24 volts dele, que é o... Aí o que eu faço o teste nele? Eu coloco a ponta de prova do multímetro no negativo da fonte e coloco o positivo no fio preto para ver se está fechando. Aí teve um que não fechou. Aí você já solicitou outro e já trocou, né? É, Eu nem sei, custo desses bichinhos é elevado, Cleomar? 180, R$ 200 esse modelo É, aí da VEG. perto do preço do ativo, ainda mais da VEG, né? Então, um preço razoável. A única coisa que altera o valor é que esse é não faceado. O faceado ele é mais caro do que esse outro aí, ó. Faceado, Ele tem né? uma diferença. É. Show de bola. O capacitivo já vindo aqui para o Cleomar, já linkou, né? Então, tem como princípio de funcionamento, propriedade capacitiva do elemento, o material a ser sensoriado, que não precisa ser necessariamente metálico. Então, pode ser utilizado sensoriar água, plástico, vidro, madeira, e o exemplo que o Cleomar trouxe foi da água, né? Então, a maioria desses tipos de sensores possui uma regulagem da distância a ser monitorada, e aqui a fotinha dele. E por que ele linkou tanto essa parte de não necessariamente metálico? Por causa desse aqui, ó. Então, os indutivos, né? Então, ele é baseado no eletromagnetismo. Então, para você ter algo que conduz, que seja, tem uma boa propriedade magnética, isso, quando a gente linkou lá nos materiais, a gente falou de polímero, compósito, metálicos, né? Então, quem tem propriedade magnética são os metálicos. Você não encontra isso num cerâmico e apesar que os polímeros todo dia mudam, mas creio que não encontre nos polímeros também e talvez algum compósito você possa encontrar, porque o compósito é a união, né, de metálico com cerâmico, ou cerâmico com polímero, ou polímero com metálico. Então isso aí vai ser algo dos metais, né? Então o funcionamento dele é magnetismo. Então você já imagina que o sensor, quando o material ser sensoriado, entra no alcance do campo magnético do sensor. Então ele aciona de acordo com o campo magnético. São sensores que fazem detecção de metais que podem ser aplicados na detecção de pulsos, contagem de peças, até mesmo marcar posição de equipamento. Normalmente usa um LED que indica quando o elemento a ser monitorado está sendo detectado ou não, só para dar um sinal, né, visual. Ao instalar o sensor no equipamento, deve ser verificada a distância necessária para não fixar próximo demais nem afastar demais. A distância sensora pode variar conforme a necessidade.
Então aqui você necessariamente precisa de um material metálico, que foi por isso que começou o texto do capacitivo, que não precisa ser metálico. Então eu vou sensoriar, eu tenho um indutivo, o que eu consigo fazer com ele? Já te limita, né? O indutivo já te limita, e o capacitivo não. O capacitivo você já tem outros tipos de materiais que você pode fazer. Trazendo um aqui, né, desses magnéticos, o Reed Switch, né? Reed Switch, conhecido como sensor magnético, funciona a partir de uma chave que é acionada por meio de um ímã. Então, tudo está envolvendo magnetismo e deve sempre trabalhar em conjunto com o eixo. Esse tipo de sensor é encontrado no portão eletrônico da resistência, onde ele é aplicado com a finalidade de passar o limite máximo de abertura do portão e marcar a posição do portão fechado, para assim desligar o motor. Nas suas portas, lá quando você vai acionar, Cleomar, tem desse tipo aqui? Geralmente ele vem em duas partezinhas, né? Muitas vezes tem. Como que é lá? Só que os que eu uso é o da VEG, eles são uns quadradinhos. Ele tem umas luzinhas, 3 luzinhas, mas ele é de duas partes também. Uma parte vai pro fio aí e a outra que vai os ímãs. Então vai ser nesse sentido aqui, né? Do magnético mesmo, que geralmente ele está em duas porque ele precisa de uma parte imantada. Então, quando chegar muito próximo, gera o campo e ele faz abertura, o fechamento, dependendo do implemento que você está trabalhando. Agora aqui o do Maurício, ó. O fotoelétrico. Então, é um dispositivo que tem como princípio de funcionamento um feixe de luz que deve ser emitido a partir de um circuito emissor e recebido por um circuito receptor. Assim, os dispositivos dos emissores e receptores podem ser instalados a uma distância maior se comparado aos indutivos e capacitivos. Esse feixe de luz deve ser interrompido para que o sensor possa atuar de forma eficaz. O tipo de sensor funciona bem em qualquer material, desde que não seja transparente ou muito escuro. Então está aqui a fotinha dele, né? Então, exatamente, transparente ele precisa de uma barreira, né? Por exemplo, o feixe aqui está passando sinal, né? Emissor e receptor. Se passa alguma coisa no meio, vai bloquear o feixe. E aí, ou ele abre, ele fecha, dependendo do implemento que você está fazendo, qual que é a sua instalação. Se for transparente, ele vai continuar chegando, então é como se não tivesse nada. E aí, isso é um limitador. Só que eu creio que esse fotoelétrico aí, ele tem uma utilização muito grande, né? Até pela questão de distância. Não precisa ser tão próximo para que ele funcione legal. Como que é lá, Maurício? Você falou que na sua máquina tem esse, né? Não, eu tenho alguns que tem esse sistema. Ele é um pouco diferente, que ele emite luz de um lado e o receptor está do outro lado, que são dos silos. Então eu consigo encher o silo até um determinado nível, ele vai baixando, aí ele aciona a máquina para encher novamente. Então ele fica dosando isso, né, o tempo todo. Controla nível, então, né? Eu tenho outro sensor que ele não está dando certo ainda, mas ele seria para guiar o material passar por ele e ele a função dele seria manter como se fosse uma linha reta. Entendi. Se ele desviar, aí você precisaria... O material não sair daquela limite, distância, né? Então ele fica acionando o pistão, hora abre, hora fecha, e fica balançando para ele manter alinhado sempre o lado do sensor. Então o sensor vai ser sempre o alinhamento. Ele vai esbarrando ali e vai levando aquele material naquela linha. Passou dele, volta, saiu dele, traz de volta. Fica nisso. Legal. Um é para nível, né, no caso do seu silo, e outro seria para... A gente tem alguns sensores que ele faz essa parte de enchimento, né? Como a gente trabalha com fibra, então o silo está vazio, começa a encher. Chega na altura que corta a luz, né? Tirou a referência, ele para o equipamento que está enchendo e deixa aquele esvaziando. Começou a esvaziar, pegou o fecho de novo, enche novamente. Isso aí é durante a produção inteira, assim. Agora imagine se tivesse deixar um cara lá cuidando do nível do silo. Daí tem que ficar de olho, né? Ficar liga e desliga, liga e desliga.
E você, na verdade, o que ele faz é por contatora, né? Porque daí ele aciona uma contatora que libera o motor que joga o material e depois ele breca. Ele fica jogando e parando esse motor. Então ele faz o motor rodar para fazer o enchimento e depois ele faz ele para de encher. E nesse meio termo você tem um ventilador que está levando tudo que ele está jogando para não entupir. Então tem uma sequência. Você já matou o C então aí, ó. Só nesse exemplo aí, você já usou o sensor, acionou a contactora, só não teve aí. E você falou antes do pistão, né? Seu pistão por nível, eu imagino que ele deve ser hidráulico. Eu tenho um que é hidráulico, tem um que é eletrônico. Eletrônico, né? Então, Movimentação numa dele por máquina, motor, o né? sistema de alinhamento é hidráulico. E eu tenho problema ali. Parei de usar, porque eu não sei se o hidráulico aquece demais, os problemas estão na bomba. Alguma coisa ali deveria diminuir esse vai e vem dele, fica muito rápido. Aí chega num ponto que ele dá falha. Ele joga o sistema tudo para um lado ou tudo para o outro. E para. Geralmente, Aí como você é perde um o material. movimento longo ou um É um movimento curto? movimento, Assim, ó. ele abre o pistão e fecha o pistão. Abre o pistão e fecha o pistão. A haste do pistão fica em constante movimento, porque ele está buscando o alinhamento do material, então hora ele joga, hora ele traz. E o cilindro fica, e o tecido que passa por ele fica buscando só esse alinhamento do sensor. Será que O nesse movimento caso, do cilindro é levar o tecido até o sensor e se ele passar, ele voltar. Então ele ora recua a haste e ora ele estica a haste. questão O pistão. de esticar e recolher a haste, vamos lá. Tem parcial ou ele só vai no limite ou É e isso só que eu volta ao busco. zero? É isso que eu busco. Eu buscava tipo alguma coisa. Aí ele passou, Parcial? sei lá, 3, 4%. Ele deveria Ah, acionar devagar, entendeu? tem Não, que ser ele hidráulico joga mesmo. o pistão 100% e zero, 100% e zero. Mas não existe isso. É que se fosse 100% ou zero, Não você dá para poderia ser trabalhar um desse jeito. pneumático, né? É o pneu mágico mesmo, que seria mais fácil, né? Se é só bater e voltar, se vai máximo e mínimo, o pneu mágico é até mais rápido, né? Na O outra acionamento máquina era o dele. pneumático. São 3 sistemas. Na outra máquina era pneumático, eu tirei. Por causa disso mesmo. Porque é 100%. Para o sistema que eu trabalho, não pode ser assim. Ele tem que ser graduativo, porque às vezes passou é o mínimo. Ele só tem que fazer uma pequena correção. Aí ele vai para o zero. Aí depois ele empurra e pela velocidade, às vezes, não adianta. Aí ele bate no micro de emergência e desliga tudo. Aí você perde material. Aí Entendi. resolvi tirar. O hidráulico Ele você tem uma deveria precisão ter, maior. talvez, é que eu estou falando, hoje eu começo a entender um pouco melhor. E de repente eu vou começar a voltar a tudo com o tempo e começar a colocar um controlador de ar. Porque daí eu coloco o controlador de ar para eliminar esse pulso muito rápido. Ele vai jogar, mas eu vou estar estrangulando o ar, entendeu? Eu tô Vou pensando o pôr um seguinte, regulador de ar para a entrada do pistão e para a saída. você vai ter que fazer Aí eu teste. determino se é mais rápido, se é mais lento. Uhum. Só que aí você vai ter que Vou fazer achar um meio teste, né? termo para ele trabalhar, porque ele não precisa trabalhar tão rápido. Ele tem que acionar fazendo uma leve correção. Se ele fizer isso, a esteira não corre demais, não tem perigo dela correr de uma vez para um lado e bater no micro do outro lado da esteira, do cilindro dela, ou do lado de cá, que são dois coisas de segurança para proteger a esteira, né? Para ela não dobrar ou para ela não rasgar, porque a esteira é muito cara. O bom é que você vai A gastar um esteira de. tempinho. Ah, Mas pelo menos hoje eu entendo que é possível fazer uma regulagem uhum. melhor. Eu ia falar, E você vai no gastar um começo, tempo. não. No começo, eu fui perdendo a cabeça, fui arrancando tudo. Fui desmontando e jogando tudo fora. Falei, não presta, não presta. O problema vai ser Aí o o dono olhava seguinte, ó. para mim e falei, não presta. Não dá para Imagina, trabalhar desse jeito. você precisa de movimentos parciais, então você vai ter que colocar um volume de ar comprimido parcial. Você vai ter que olhar ali, se eu reter 40%, quanto que meu braço avançou? E aí você tem que Exatamente. tabelar tudo isso para depois desenvolver. Ou talvez você Não, mas às colocar. vezes só de você regular com a máquina funcionando,
Você vai testando ali, passando ela na frente do sensor e vai regulando. Aí você fala, acho que aqui tá bom, deixa trabalhar desse jeito e ver o que dá. E fica monitorando. Ah, não tá bom, vai lá, aumenta um pouquinho. Ou vai lá e diminui mais. Mas é melhor do que você ter 100% ou zero. E o bom é que quando você terminar, você vai ter algo... Como fala? No hidráulico dá para fazer a Específico. mesma coisa, Tá. porque o que está faltando, acho que no meu hidráulico, é uma válvula de retenção, que é para poder controlar o nível do fluido para a bomba jogar. Porque ela faz a mesma função, ela joga no pistão, ou a haste vai a 100% ou a zero. Eu creio que Na tá... mesma velocidade. Você precisa que esse movimento do tapa que ele dá no material seja muito rápido, questão de milissegundo. Não, exatamente, ele tem que ser mais lento. Então talvez acho que o hidráulico vai resolver melhor para você do que o pneumático. Assim, eu também não tô lá na sua planta para ver, mas eu creio que por questão de precisão, movimento ser um pouco mais suave e retilíneo, não ser uma pancada igual é o pneumático, né? Creio que o hidráulico talvez seja melhor mesmo. Você já tem algo ali, é só agora fazer aquele ajuste fino. Colocar uma válvula de De retenção, repente, algo ver se assim. a válvula vai funcionar, né? Porque até então eu não sabia muito bem como é que funcionava isso. A partir das aulas e da parte prática é que a gente está vendo, daí eu estou me orientando com isso aí. Testa no Fluid sim lá, ué. É, mas é que eu estou falando, porque daí agora você tem mais noção do funcionamento. Porque antes era muito mais fácil eu falar assim, ó, eu estou com um problema aqui. Aí eu trago um cara para olhar. O cara vem, olha, mas parece que o cara não entende. Você está falando para ele, eu preciso que isso aqui funcione assim, ó. Uhum. É porque Então, porque parece lá eu que tenho vem três. chinês, Maurício. Por incrível que pareça, são 3 máquinas, né? E cada uma tem um tipo para trabalhar. Uma é pneumático, o outro é hidráulico e o outro é eletrônico. O eletrônico que você fala é o motor, né? O motor elétrico que empurra ele, né? Ele tem uma rosca sem fim e o sensor lê. Se o sensor jogar para um lado ou para o outro, ele vai fazer o motor rodar anti-horário ou horário, mas rodando sem fim, para ele ir para um lado ou para o outro. Você vai falar, Clomar? Acho que o Clomar... Os caras que o Maurício arruma aí é tudo chinês, japonês, sei lá. Pegar umas férias do Cleomar para ele ir lá na fábrica me ajudar lá. Pelo menos ter uma noção de. Vamos marcar uma visita nessa fábrica sua, ué. Eu acho que eu vou aprender mais. Vamos marcar uma visita lá, ué. Prepara lá, faz o 5S, aplica tudo, dá um banho lá, que assim, né? Quando vai visita, arruma a casa, ou talvez já tá tudo limpo, brilhando, aí já vamos marcar para um... Aí se você puder abrir essa porta, eu gostaria de visitar, Maurício. É aqui perto, né? É aqui no Parque Industrial e Logística. Perto do Cepaigo. Se puder abrir essas portas aí, eu gostaria. Não sei se o Cleomar, os demais colegas estão vendo essa gravação. É bom, hein? Eu arrumo para você essa visita. Vamos marcar esse negócio aí, ué. Ver que dia que é melhor para você, né? Porque... Não, o dono da casa que escolhe o dia. Se eu te convidar para jantar na minha casa, vai ser o dia que eu quiser, ué. Eu não sei qual é o dia que você tem tempo, entendeu? Porque eu tô lá o dia inteiro. Sábado, lá o geralmente dia todo, sábado. segunda a sexta. Porque sábado, se a gente não tiver aula prática, né? Aí seria um sábado livre. Aí daria para pegar um sábado e ir lá, ué. Você tem, como fala? Você tem só roda no sábado? Não. Mas eu posso ligar o equipamento só para a gente ver, não tem problema. Bem, se puder. E a parte funcionando, dá para ligar. Vamos conversar para marcar esse negócio aí. Eu fiquei interessado agora de conhecer. Aí você já vê aí, Maurício, quantas caixas de ferramenta que você quer que leva. Não, na verdade, não precisa levar nada. Eu acho que é mais a ideia, trocar ideia. Porque trocando ideia, chega lá, tá com problema, não ia ter desmontar, ué. Esse Cleomar, rapaz do céu. Ó, Cleomar, eu sei que você já tem o carro de ferramentas, já leva ele, para não perder tempo aí. É isso aí.
Já anda com a oficina móvel, né? Já anda com uns 10 sensores diferentes para a gente ver que tipo que a gente vai instalar. Vai dar um jeito, velho. É isso aí. Show de bola. Então vamos marcar sim. Eu vou passar umas datas aqui que não tiver, né, encontro presencial, e eu vejo que você escolhe qual que é melhor, Maurício, dos sábados. Aí eu converso com o dono da empresa que eu vou fazer essa interação com o pessoal da sala. Se alguém tiver interessado, vamos lá conhecer o meu terreno lá, velho. Show de bola. Então eu vou. A gente pode até ver daqui a pouquinho. Hoje, né, acho que a gente não vai conseguir chegar no final desse material, mas graças a Deus a gente tem bastante tempo e já começou trabalhando com a SAP, né? Creio que vai facilitar. A ideia é que a gente. Esse é um sistema parecido com o que eu tenho. Esse é difuso, receptor, né? Isso aqui é por barreira, ó. Composto por um emissor e receptor, o emissor emite um sinal luminoso e o receptor recebe. Quando isso acontece, a saída não está acionada, e quando é interrompido o sinal luminoso entre o sensor e o receptor, a saída do sensor é acionada. Então, o sensor emissor possui somente 2 fios, utilizado para alimentação, e o receptor até 4 fios, 2 de alimentação e 2 para normalmente aberto, normalmente fechado. Então tá aqui, ó, não acionado, tá passando o sinal direto. Boa, teve uma barreira, ele aciona o nosso elemento, o que for, né? Uma bomba, desligar a máquina, desenergizar. Então tem diversas formas. Tem o reflexivo, que são os tipos de fotoelétrico. Então é composto por um único componente, composto do emissor e receptor. O emissor emite sinal luminoso e o receptor deve recebê-lo para não acionar a saída, porém o sinal luminoso é devolvido ao receptor por um espelho prismático, e quando é interrompido o sinal luminoso, a saída do sensor é acionada. Então aqui ele já tem os dois juntos, né? Nesse retroreflexivo, e tem esse espelho aí para mandar o sinal. E temos o óptico reflexivo, que é composto por um único componente, e tem emissor e receptor também, em que o emissor emite um sinal luminoso e o receptor deve recebê-lo para acionar a saída, o que fará o sinal ser refletido por qualquer material que não seja transparente, e para que não seja acionada a saída, o receptor não pode receber o sinal do emissor. Então aí ele não aciona. Então no caso aqui você tem alguns limitantes, né? Não só transparente, mas dependendo do nível de... Aí já entra a questão de cor. Eu já vi isso, deixa eu lembrar, é absorvidade. Tem a ver com refletância da cor. Refletância é a palavra mais fácil. Tem algumas cores que absorvem. Então quando esse emissor mandar um sinal, pode ser que o seu corpo, geralmente corpo negro, né? Acho que até a BMW fez uma cor lá que recebe quase 100% da luz e não reflete quase nada, né? Que a gente mal vê forma do carro, o formato em si. Então, se for um objeto nessa linha aí, se for uma linha especial, muitas vezes esse tipo de sensor também não funciona. Então, tem que ver cuidado com a refletância da cor do seu objeto, que influencia também nesse aqui, né? Porque ele vai bater no objeto e vai devolver. Podem ser termostáticos, né? Duas lâminas de metais diferentes com coeficiente de dilatações que estão relé térmico, né? Da dilatação térmica e também diferentes são unidas, e com variação da temperatura as lâminas tendem a sofrer uma leve deformação na direção da lâmina que possui um menor coeficiente de dilatação térmica, similar a um relé térmico, né? Exemplo aqui, ó, da aplicação relé térmico, o empregado pode fazer a proteção de motores elétricos contra sobrecarga. Então a variação vai dilatar até tal ponto, ele aciona o mecanismo mecânico dele, que trava ali e corta, né, no caso. E você tem as diferenças, você pode regular, que entra lá o que a gente viu de elétrica. Mas ele pode ter outros adventos também. Eu creio que no aciaria, na parte de siderurgia, você já encontra esse tipo de sensor termostático ou térmico também, né, que ele vai utilizar desse princípio de dilatação térmica para que seja robusto, né. Então, muitas vezes, você colocar um sensor digital ali, logo você vai ter problema. Então, um termostático aqui, né, vai utilizar essa variação de temperatura. Temos os analógicos encoder, muito comum, contar a volta, né, geralmente está associado à rotação, a maioria das vezes. Então, instala-se o sensor encoder em um motor, quando se necessita monitorar seu movimento ou em qualquer outro equipamento que deseja ter controle sobre giro. Então, o encoder faz um trabalho... Tem um equipamento que lê isso também, que, salvo engano, é tacômetro.
que ele fica contando o número de rotações que teve por minuto, por segundo, que são as unidades que a gente mais usa. Nesse caso aqui, o encoder também vai fazendo isso, contar o número de voltas, né? Muitas vezes ele está programado. Então, um sensor de posição, ou né, também chamado de transdutor, que converte movimento angular ou linear em uma série de pulsos digitais elétricos, que serão enviados a um dispositivo de controle que utiliza esses pulsos para determinar velocidade, taxa de aceleração, distância, rotação, posição e direção. O sistema de leitura é baseado em um disco codificado perfurado, encoder rotativo. Este é iluminado perpendicularmente por uma fonte de calor infravermelha, e quando, né, então as imagens das janelas transparentes são projetadas no receptor. Quando o disco gira e vai interrompendo o feixe, o receptor converte essas janelas de luz pulsantes, né, impulsos elétricos utilizados no encoder incremental ou em código binário 0 ou 1, né? Então aqui está a figura dele, ó. A placa eletrônica, o receptor óptico, a máscara, tem o disco, né, codificado e a fonte emissora de luz. Então ele tem uma fonte e um recebedor. Então ele vai girando, ele vai contando quantos pulsos passaram, né? Ah, já foi 1, foi 2, foi 3, ou ele está fora de posição, ou quando passar o pulso é hora de parar. Então tem tudo isso, né? Depende muito de como foi feita essa programação. Então, normalmente o encoder possui 4 fios para serem conectados ao dispositivo que receberá esses sinais e posteriormente processará as informações, né? Contador de pulso, LP. 2 fios são utilizados para alimentação, podendo variar entre 5 volts a 30 volts de corrente contínua, e outros 2 fios serão os pulsos elétricos, normalmente chamados de canal A e canal B. Vamos chegar aqui até ter mais 2 slides, esticar um pouquinho aqui para a gente terminar em sensores, depois a parte de atuadores a gente continua na próxima, tá? Temos os termopares, tem seu princípio de funcionamento baseado na união de 2 metais diferentes, geram uma diferença de potencial, né, proporcional à temperatura onde essa junção se encontra com a variação de temperatura. Então temos o relé, né, termostático que a gente viu, termostático não, é termostático mesmo, que é conforme a variação vai ter na dilatação do metal, e temos esse aqui que é o termopar, né, também para variação de temperatura. Essa diferença de potencial também tende a variar, e um circuito eletrônico faz a leitura dessa diferença de potencial e converte em valores de temperaturas contidas em uma escala. Diferença, aquele primeiro, dilatação do metal, e aí dilatou até tal ponto, vou acionar um mecanismo, outro, vou cortar a minha energia. O termopar, ele vai tendo uma variação de resistência, geralmente. Ou uma resistência, acho que uma comum também é a variação na tensão. Então, acho que o termopar é tensão mesmo. Os outros sensores são. Eu não sabia que esse aí era termopar, não. Para mim era só um sensor mesmo. É por temperatura. No caso, é tensão mesmo, que ele varia. Eu lembro quando foi programar, é tensão. Eu tenho desse aí no aquecedor de óleo. Que eu controlo a temperatura do óleo na entrada e na saída. Então, exatamente, o termopar ele vai fazer isso, e conforme a variação de temperatura, ele vai variando, mandando um pulso. Em vez de ter 3 volts, 5 volts, 7 volts, e você tem que, de certa forma, quando a pessoa faz um equipamento desse, ela tem para usar em tal coisa, em tal lugar. Então ele vai ver, um sinal de 3 volts equivale à temperatura X. Então tem sim um programinha, no caso pode ser um CLP, ou pode ser... Você pode usar uma plaquinha eletrônica no controlador, né? Direto no controlador de temperatura. Então o controlador só não vai ser um CLP porque você não programa mais, ele já vem programado, né, para isso, mas de acordo com a tensão que chega, ele te dá um sinal, por exemplo, são 55 graus Celsius, 57, 59, mas ele não está medindo a temperatura em si, ele está medindo uma variação de tensão. Então, que ele manda o sinal de variação de tensão, e aí no seu controlador tem uma matemática, lá, uma fórmula matemática, que a cada variação de tensão equivale a tanto de temperatura. Eu falo isso que uma vez eu fui brincar, mas na época de faculdade eu mexia muito com Arduino, não sei se vocês já viram, e tinha alguns sensores. Então lá tinha um sensor que era um termopar, e eu estou lembrando da configuração dele, realmente era em tensão, e aí de acordo com os níveis, né? Então a variação dele era de 0,5 e 0,5, não era tão preciso. Então, se ele me devolvesse 3,5, era tal temperatura, 3,4 era outra, e assim ia. Então, ele tinha as temperaturas já
tabeladas, e a gente via de acordo com o pulso que ele mandava, né? Com a tensão que ele devolvia. Então, o termopar é essa diferença para o termostático, né? Então, é por dilatação, outra é por variação de tensão. E aqui os tipos de sensores, né? Temos o PT100, que é o termoresistor. São dispositivos que têm seu princípio de funcionamento baseado na resistência, então por isso que causa muita confusão. Então, aqui já temos um termoresistor. Então, não o termopar vai ser por variação de tensão e aqui por variação de resistência, que esse aqui é muito comum também, né? São os termoresistores. Então, ele, conforme vai variando a temperatura, tem uma variação também na sua resistência. Então, no caso, de 100 ohms a 0 graus Celsius. Então, são mais estáveis que os termopares. A aplicação em veículos pode ser utilizada na informação da temperatura do líquido de arrefecimento do carro. Aqui usando o TP100. Esse eu uso no forno. Usa no forno, né? TP100 eu uso no forno. Então, ele aqui trouxe para a gente a informação que ele acaba sendo mais estável. Então, você não tem uma variação muito grande. Muito também, por a escala ser muito grande, por exemplo, PT100, olha lá, ó, 100 ohms, você imagina até que variação ele vai. Você está variando de 0, muitas vezes, até 10, de 0 a 20, de 0... Deixa eu pegar. Normalmente é isso. Esse aqui você tem de 100, de 0 a 100, a 1000. Então, eu não lembro até qual que é a variação. Eu nunca configurei algo com um termoresistor, né? Foi com o termopar que eu já fiz. Mas você tem números maiores. E às vezes a variação é de 1 em 1. Então, você tem um range de 1000 números, que aí você pode configurar em 1000 diferentes temperaturas. Então, por isso que ele acaba sendo mais estável do que o termopar. O termopar, às vezes, a variação é de 0 a 24 volts, e você tem 24, né, dependendo do rangezinho. Se for de 0,5, então você tem 48 possibilidades de temperatura, né? E esse aqui, às vezes, você tem mais de 100 configurações que converte, né, cada sinalzinho desse em uma temperatura que vai sair para você no visor. Ficou estranho ou deu para entender, Maurício? Não, deu para entender. Deu para entender? Porque eu trabalho com ele, mas ele também é ligado a um controlador de temperatura. Que aí faz eu aumento ou diminuo a temperatura. O seu controlador é onde está a equação que faz essa conta para converter de resistência, né, sinal ali que veio na escala de resistência para escala de Celsius. Então tem uma fórmula lá. Eu sei que a gente vai desenvolvendo. Quando você não... Geralmente isso aqui já vem, né? Como é muito utilizado no mundo inteiro e a gente sempre pega uma tecnologia um pouco depois do resto do mundo, então a gente acha muita informação em inglês, muita informação em russo também. Se eu soubesse falar russo, eu acho que ajudava muito. Essas coisas que vêm de fora. Mas, se não, você tem que desenvolver. No caso ali, eu coloco ele para trabalhar e eu coloco um termômetro junto, muitas vezes, se for o caso, para eu ir lá medir. Então, eu vejo que o pulso dele, igual no caso ali, ó, 100 ohms é 0. Então, o cara falou, quando ele está mandando 100 ohms para mim, eu tenho a temperatura de 0 graus. Ele foi testando e viu que era isso. Então, se ele for para 101, pode ser uma temperatura de 0,2, por exemplo. Pode ser 0,5, depende muito. E aí eles vão tabelando e já te dão essa conversão, né, de um para o outro. E aí, para ficar mais natural, o pessoal usa uma fórmula matemática, né, para entrar um dado, comutar dentro dessa fórmula matemática e sair um outro, né, de dentro. Então, é por isso que é configurável isso aí. Né, os controladores, é claro. O sensor ele só faz o trabalho de variar ou a tensão ou a resistência. Temos o NTC e PTC, também chamado de termoresistor. São dispositivos que têm seu princípio de funcionamento baseado na combinação metálica, como óxido de magnésio, níquel, cobre e cobalto. O NTC identifica que o nome do sensor significa coeficiente de temperatura negativa, sua característica é diminuir seu valor ômico com elevação de temperatura, então ele é inversamente proporcional. Então vai caindo, né, o valor da resistência, quer dizer que a temperatura está subindo. E o PTC, coeficiente de temperatura positivo, sua característica é de aumentar seu valor ômico com elevação de temperatura, então ele é diretamente proporcional. Funcionamento semelhante ao PT100, exceto pelo fato da elevação na resistência ômica, e pelo fato da elevação na resistência ômica seguir uma equação exponencial positiva. Então sempre vai ter essa conversão desse dado para a gente trabalhar. Temos sensores de pressão, né? O dispositivo tem seu princípio de funcionamento baseado em uma equação física.
em que a pressão é o produto de uma força aplicada em uma área, né? Que a gente lembra lá do exemplo, eu não sei se com você eu falei do sapato da mulher lá, quando tá com salto ou com tamanco, né? Aqui a espinha do Realmente, salto. eu gosto desse porque todo mundo que é casado, namorado, tudo mais, já sofreu com isso aí. Então acaba que a dor marca o cara, né? Então, para que essa unidade seja mensurada, foram desenvolvidos alguns sensores capazes de efetuar tal tarefa. Então, acaba que sensor sempre tem um sinal. Muitas vezes não está na unidade que você precisa ver. Igual temperatura, a gente usa Celsius. Então, por isso que ele trouxe lá equação física. Então, esse sinal vai estar convergendo a essa pressão aqui em Pascal, por exemplo. Então, basicamente, né, os sensores de pressão funcionam de duas formas: conversão de pressão em uma força de deslocamento e conversão de força em um deslocamento em sinal elétrico. Alguns modelos são conhecidos por pressostados, outros são conhecidos como os transdutores de pressão. Temos eles, né, por pressão membrana, tem seu princípio de funcionamento baseado em uma membrana flexível, em que de um lado da membrana se situa a pressão a ser mensurada e do outro lado da membrana a pressão de referência. A deformação dessa membrana acionará um bloco de contatos elétricos, assim pode-se conceder relés ligar ou desligar qualquer circuito, e os piezoelétricos, né, que tem seu princípio de funcionamento baseado em um cristal de quartzo. Esse cristal, quando sofre alguma deformação nas suas dimensões, gera um diferencial de potencial em suas faces, que é o nosso... Vou tirar a parte do pressão, mas o piezoelétrico geralmente são os sensores que a gente tem para velocidade também, né? Geralmente aqueles que tem um trilho no chão, não sei se você já viram já, né? Infelizmente, quando não vê, toma multa, né? Então, aqueles que a gente tem no chão é um tipo de sensor piezoelétrico. Tanto é que se alguém passa correndo, não mede velocidade. Geralmente, se alguém passa de bicicleta, não mede velocidade, porque ele precisa que tenha essa pressão. Então, tem a ver com o peso, né? A força que vai ser aplicada pela área, para que ele faça essa medição conforme a diferença de potencial. Então, uma bicicleta, uma pessoa correndo, não gera pressão, né? No caso, a força suficiente sobre a área para que ele comece a medir. Então, por isso que muita gente quer passar de bicicleta lá, saber se está passando rápido ou não, ou a pé também. Então, não vai funcionar, ele não vai realizar medição nenhuma, porque ele precisa que... Provavelmente ele tem a zona de corte, né, para que ele realize a medição ou não. Show de bola, aqui a gente entraria nos atuadores, a gente segue a nossa próxima web. Nessa parte de sensores aí, alguma dúvida, Maurício, Cleomar, o Cristiano? Não, essa aí tá... Essa foi boa que vocês dois deram a aula, né? Tá bom. Essa de membrana aqui, ó, esse de membrana, eu tinha um equipamento em São Paulo que tinha as câmeras que trabalhavam sob pressão, também por alimentação. Uma alimentava a outra por pressão, diferencial de pressão. E era uma membrana que tinha que fazer essa leitura. Já pegou de membrana, né? Cristiano? Mas eu nunca vi o sensor em si. Eu acho que eu tô com um problema de viva voz aqui. Eu tô com problema no áudio. Eu vou ligar o computador meu aqui que tá carregando, beleza? Beleza. Vai dar tempo. Pode falar, Maurício. Não, tô falando. Ele correr, senão não vai dar tempo. Pode falar. Mas é isso aí. Eu acho que a parte de sensor é o que eu estava falando. Eu estava lendo, começando a entender um pouco. Alguns eu já vi, outros não, né? Uhum. Mas na fábrica a gente tem alguns. No caso, a gente usa a lógica que a gente pegou. Eu quero chegar em CLP também. Não sei se vocês já trabalharam, já configurou algum, Maurício, Cleomar? Não. Só lá na aula presencial que a gente acompanhou. Mas o Cleomar é o dia a dia dele, né? Então é diferente. Cleomar, você estava dizendo o seu já vem pré-programado, né? Você escolhe os parâmetros ou você que cria a sua configuração, o seu processo no CLP, nos seus? Ele já vem pronto, eu só seleciono o que eu quero. Uma espécie de um inversor de frequência, né? É, mais ou menos isso. Aí você só seleciona lá, vamos supor, dreno, água, vapor, já está tudo escrito, já está tudo pronto. Se você quiser reconfigurar ele, tem como? Não.
Não tem, né? É normal. Geralmente esses são os controladores, né? Que o Maurício também, hoje de temperatura dele. Você já compra e já vem com a configuração pronta. Depois você pesquisa lá, usa bem. multiterm. Multiterm? Pesquisei Isso. agora. Multiterm. Tradus.com. É esse software aqui? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu compartilhar, né? Aí fala pro cara olhar e não mostra. É term com TH? Sistema de automação? Isso, de lavanderia. É esse outro aí, ó. É esse aí mesmo. Soluções integradas. Provavelmente eles pegam o CLP e configuram para eles. Isso aí tem aí, MSA 160 e tem o MSA 195. MSA, deixa eu digitar ele aqui. 160? Isso. Tem várias publicações. Deve ser um fórum, né? Aqui para o pessoal trabalhar. Tem que vir em produtos mesmo. Automação, lavanderia. Tá ele aqui. Esse aí mesmo. Esse aqui é um controlador. MSA Então, 160. no caso, esse aqui já vem pré-configurado. Então, quem desenvolveu ele pegou um CLP e colocou cada um dos códigos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Talvez a gente não consiga chegar muito longe na configuração, mas saber ler, saber escrever, né? Talvez a gente não faça algo muito complexo. Começa ali pegando o sinal de um sensor, acionando um atuador, né? Que a gente já conhece. Lógico que a gente vai ver na próxima, mas a gente já conhece vários, né? A gente viu lá no FluidSim. E aí mostrar para vocês como que é escrito, porque na verdade o processo é muito similar ao que a gente já faz. Não tem muito mistério na questão de processo. Basicamente você tem que entender como que é a linguagem, qual que é o funcionamento dele e a linguagem que ele usa para que você consiga comunicar com ele, conversar e mandar instrução para que ele realize, né? Então a diferença do CLP é que ele vem cru, ele não vem com nada. Você que tem que configurar tudo que ele for fazer. Entendi. O bom é que às vezes você está com um processo ali precisando mexer pouca coisa e aí você tem o advento do CLP, você ir lá e mudar um parâmetrozinho, algo simples na sua programação que vá fazer um diferencial e nos controladores ele já vem pronto, né? Então às vezes tem uma outra coisinha que você queria ter ali, mas ele não vai te dar essa função porque ele já vem programado. Então ele é um controlador lógico, só não é programável, né? Ele já vem pronto. Mas é isso, eu quero chegar lá. E aí, se vocês já tiverem a curiosidade, nessa máquina que eu mudei, chama Click Edit. Deixa eu abrir aqui, ó. Clique. Edit 2. Eu sou um pouco fã dos caras, mas ele é um software da VEG. Um pouco fã não, sou muito fã dos caras. Ele é um software, aqui ó, relés programáveis. Na verdade não é esse aqui não. É um software. Aqui ó, download. Clique 2. Aqui ó, simulador está no site da USP. VEG institucional. Tem os manuais aqui ó, instalador. SIG02. Esse aí é parecido com aquele modelo da Schneider, né? Geralmente eles são muito parecidos. É. Qual que é o da Schneider mesmo? Eu acho que eu já baixei ele uma vez. Você lembra o nome, Clomar? Zélio. É Zélio? Isso. Soft 2. Que é a parte educacional, né? Pode ser também, podemos trabalhar com um dos dois. Você já tem mais familiaridade com o Zélio? Isso aí é o que nós fez lá na aula presencial lá. Então melhor, vou usar o Zélio então. Tem na outra escola o professor estava usando o Click e aí eu comecei a usar o Click também. Eu vou dar uma treinada com esse Zélio aqui para quando chegar na aula eu estar familiarizado com a interface dele. Bom que vocês já estão estudando nele, aí eu já me adapto aqui. Mas no fim das contas... o Maurício já tá profissional já. Pronto, então eu nem vou estudar mais não, vou deixar pro Maurício dar aula. Maurício, vou só te passar a data, hein? Cleomar é mais fácil o Cleomar do que eu. Eu vou instalar ele aqui para eu trabalhar com ele também. E aí vocês vão ver que não tem muito mistério. Se vocês já trabalham presencial, vocês viram, né?
É um sistema de blocos, praticamente. Você coloca aqui as entradas, aqui a saída, aí você tem que saber o processo. Muitas vezes essa entrada aqui, eu comando 2 saídas, eu comando 3 saídas. E o que você escreveu, você vai lá na portinha do seu CLP e encaixa. Pelo menos eu acho bem tranquilo, né, nesse caso. Se não por facilidade, mas eu acho que sim. Muitas das vezes a gente cria muito mais uma barreira pensando que é algo de outro mundo, e na hora que você vai lá fazer, meu amigo, você fala, pô, como que eu não fazia isso antes, né? Basicamente, essa visão que eu quero passar para vocês, que vocês têm capacidade, pelo que a gente conversa aqui e o que vocês já entregaram, vocês têm capacidade de sair e pegar, e não tem mistério nenhum não. No CLP também. Aí o que diferencia o cara que automatiza é raciocínio lógico. Eu acho que essa é a maior dificuldade do cara de automação. Entender o processo que eles chamam de arquitetura, né? Arquitetar o processo que o CLP vai fazer. Eu acho que essa que é a maior dificuldade. E aí sim é muito mais raciocínio lógico do cara, percepção, entendimento, criatividade do que saber escrever num CLT, que é o ladder, né? Que chama. A linguagem dele também é o ladder. É ladder. Então vocês vão ver que o ladder não tem mistério nenhum, não. O CLP não tem mistério. E aí sim a dificuldade é você ter criatividade e raciocínio lógico para desenvolver processo. Essa que eu, pelo menos que eu vejo que é o diferencial do pessoal da automação. Show de bola. Maurício, Cleomar, o Cristiano que está conosco agora. Agora certo? Beleza. Pessoal, estiquei só 20 minutos hoje, né? Mas não tá tendo jeito não. Show de bola. Agradecer então, Maurício, Cleomar, Cristiano, a todos aí que estão assistindo essa gravação posteriormente. Desejar a vocês boa semana, bons estudos, vão praticando aí no Fluid Sim. A SAP 1, revejam a aula anterior. SAP 3 a gente vai correr, né? Porque agora falta pouco tempo. Nós só temos até dia 30 para responder tudo. Tem um tempinho bom aí. Então já está desenvolvendo justamente essas atividades, né? Para chegar lá de modo tranquilo. E lembrando que a última é o C. Se alguém dos que estão ao vivo aqui, eu creio que não é o caso de nenhum, pelo que eu lembro. Mas se alguém que está vendo esse vídeo não fez atividade de sistemas ou manutenção de sistemas elétricos ou manutenção de sistemas mecânicos, me manda uma mensagem na plataforma para eu estar reabrindo para a gente adiantar a nossa recuperação. Tá bom? Ah, sim. Senhores? Maurício, você sabe se vai ter aula sábado? Vai ter aula sábado. Ah, beleza. Então tá bom. Praticamente todas as turmas que eu dou aula têm aula nesse sábado, porque não teve dia 10, né? Foi, isso mesmo. Em função do feriado não teve, ele passou para esse sábado agora. Aí encurtou um pouco o cronograma, acho que em todas as escolas que eu dou aula tem aula sábado. Esse vai ser unânime. Não, então tá certo. Obrigadão vocês aí. Fechado. Com Deus. Eu vou rever essa aula aqui de novo. Show de bola, vou postar ela lá. Então tá bom. Obrigadão, hein? Com Deus, pessoal. Até a nossa próxima web. Falou, até mais. Até a próxima. Falou, obrigado. Tchau, Maurício. Falou. Obrigado aí, tchau. Falou, Clemar. Falou aí. Falou. Falou. É sábado. Tchau. Sábado nós estamos lá.